Ora, muito boa noite para todos. Bem-vindos às nossas vozes, uma edição um tanto ou quanto diferente e até num horário um pouco diferente, porque as tecnologias são o que são, permitem-nos esta aproximação. Eu na Califórnia, o meu comodorador e amigo na Flórida, aqueles que nos seguem em várias partes do globo, mas de vez em quando, e neste momento, há qualquer problema técnico entre a Zoom e a Facebook, as grandes companhias multinacionais, cada vez mais são muito donas do seu terreno, como nós sabemos, e portanto não podemos estar ao vivo como podíamos, como queríamos, e também não podemos estar ao vivo porque o nosso interlocutor hoje não lhe foi possível estar connosco, infelizmente. Comigo, como sempre, está o meu comoderador e amigo e diretor da Palcos, Ilídio Pereira. Muito boa noite, Ilídio. Mas boa noite, tem razão. Eu pensei que com a idade eu já me tinha habituado a estas tecnologias, mas de vez em quando passam-nos estas rasteiras e eu fico realmente a pensar que cada vez sei menos isso. Mas uma coisa mais importante é que estamos os dois um em frente ao outro, um a conversar com o outro, e de certeza absoluta que vamos ter oportunidade numa próxima oportunidade, de já termos esses Zooms e esses Facebooks, tudo em ordem, e eu aproveito para desejar as melhoras ao nosso interlocutor António Amaral, porque foi acometido de uma constipação, de uma gripe incrível e infelizmente não pode estar connosco, mas vai estar, se Deus quiser, na próxima, e como nós temos conversado, com certeza seria no dia 25 de janeiro, já do ano 2024. Exato. Esta será a nossa primeira sessão e gostaríamos muito que, obviamente, dar o pontapé de saída, digamos assim, em termos desportivos, com o senhor António Amaral, que já foi nosso convidado de uma forma diferente, não foi o mesmo senhor. Sim, sim, sim. E foi nosso convidado para falar da federação, de uma fundação que ele tem, uma fundação, ele é um benemérito, ele é uma pessoa, um altruísta, ele e a família. Tivemos essa oportunidade de conversar com ele sobre essa fundação. Nesta altura tínhamos interesse, e vamos ter, de certeza absoluta, de voltar a tê-lo connosco para conversarmos sobre o clube que ele ajudou a fundar, e do qual ele foi presidente, que é um clube da Flórida, da cidade de Palm Coast. Mas sabe que estava a dizer que já estivemos com ele, pois nós já estamos nisto, este é uma autêntica odisseia, que só uma grande amizade que tenho com o meu amigo Denis Borges me dá alento a dar continuidade a isto, porque realmente, e deixe-me só dizer, começou em novembro de 2020. Já tivemos 34 sessões. Sabe que eu preparei mais ou menos para isto, não era para mudar, a conversa não era com esse fim, e, e congratulo-me realmente, porque no início, tanto o Diniz como eu, não sabíamos realmente o que íamos alcançar com esta ideia. A ideia foi totalmente sua, a qual eu aderi, não 100%, 200%, se é possível. E tem sido realmente um sucesso incomensurável. Estar consigo e ter também a oportunidade de estar com tanta gente que nos tem dito logo que sim, tanto do seu lado como do meu lado, como dos dois em conjunto, nós temos tido uma oportunidade realmente fantástica de estar com pessoas de diversos géneros, de diversas idades, e isso tem-me dado um prazer mesmo muito grande, muito, muito grande. Portanto, novembro de 2020, eu estava a pensar que tinha sido de facto no fim de 2020, estávamos ainda no auge da pandemia. Sim, 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 sim. Portanto, que começou nesse ano 2020 depende quando nós queremos, portanto, ou quisermos olhar quando tudo parou, mas tudo parou mais ou menos em abril, de 2020 e, portanto, estávamos em novembro de 2020, estávamos ainda para aqueles que talvez já se esqueceram, como eu também tento me esquecer de vez em quando, mas estávamos ainda sem vacinas. Portanto, que as vacinas só começaram a aparecer mais ou menos em janeiro e fevereiro de 2021. E, portanto, estávamos todos ainda com muito receio do que estava a acontecer no mundo, uma pandemia.
Portanto, tínhamos feito já vários eventos online, quer o PBBI, quer a própria Palcos, que tem feito muitos eventos online, não só depois da pandemia, mas também mesmo durante e antes. E eu penso que 34, na realidade, portanto, tivemos já muitos temas debatidos, mas ainda há muito mais. O meu amigo Elídio deve recordar-se que começamos quase sempre com mesas redondas, entre aspas, ou seja, com três, quatro e por vezes até cinco convidados, mas muitas vezes três e quatro convidados. Mas ao longo deste ano, e particularmente desta última metade deste ano, tentamos fazer, porque quando o Sr. António Amaral aqui esteve, foi com o nosso amigo também Eduardo Eusébio, Algarvio Exatamente, exatamente, exatamente. Education Também, Fund. também de uma fundação, exatamente. Ficamos uma Exatamente. sessão às bolsas de estudo, não é? Exatamente, exatamente. Nesse sentido. Já tivemos uma só sobre a qualidade, a presença da mulher na comunidade portuguesa dos Estados Unidos, com jovens, com grupos de folclore, com movimento associativo em conjunto, várias associações, com comunicação social, rádio, televisão, jornais, e depois tivemos também alguns individuais que começamos, aliás, eu recordo-me isso muitíssimo bem, o nosso primeiro individual foi com o Tony Cabral, Cláudio Cabral, representante de e eu Massachusetts. estava agora a ver aqui as minhas notazinhas para não me enganar, que foi o primeiro realmente que individual em janeiro de 2022. Portanto, nós começamos, não, perdão, 2021. Portanto, nós começamos em janeiro, em novembro, os dois, porque não queríamos trazer ninguém, e em janeiro, então, o Tony Amaral foi o Tony Cabral, foi realmente o nosso convidado, e foi talvez o alicerce grande, porque motivou muitas pessoas a ver-nos, a ouvir-nos e a aplaudir o que estes dois imigrantes continuam a fazer ao divulgar a língua portuguesa, principalmente sem cobrar absolutamente nada por isso. Porque é muito bom nós salientarmos que tanto eu como o professor Diniz Borges temos outras soluções, temos outras maneiras, outra maneira de ganhar pão, mas isto é feito totalmente grátis, com o apoio da Palcos e da PBBI, mas nós somos realmente uns pioneiros nesta, e geralmente nós dizemos que isto é em português e é só mesmo em português. Tanto anunciamos em português no Facebook que vamos ter essa sessão, como durante a sessão só falamos mesmo em português. Sabe que falou de que tivemos jovens e pessoas já com mais experiência. Eu digo-lhe que talvez o que mais me acicatou e me deu prazer foi realmente. Eu tenho a impressão que foi conversarmos com elementos de dois ou três ranchos folclóricos e eram tudo jovens. Mas nós estamos a falar de jovens de 20 e poucos anos, né? Geralmente as pessoas da minha idade, quando uma pessoa de 50 anos, ele é jovem. Não, jovem não é bem assim, não é? Eram mesmo jovens. E o Diniz teve a oportunidade de lhes dizer mais do que uma vez o prazer que tinha de os ouvir falar tão bem português. Pois, com um sotaque, pois, mas totalmente à vontade a falarem sobre a nossa bonita língua. E a mostrarem-nos que às vezes a gente não gosta de ouvir ou não quer acreditar, o futuro pertence a eles, o futuro pertence aos jovens, e quem está à frente de ranchos folclóricos e de associações, e são jovens, de certeza absoluta que vão ter êxito. Vão ter êxito. Eu, 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 na realidade, uma das minhas surpresas também, já que esta nossa sessão deste webinário, e até o último para 2023, como o Elídio disse, nós vamos, se tudo correr bem, regressar no dia 25 de janeiro e queremos muito que seja com o Sr. António Amaral para falar da associação. Mas, na realidade, os jovens surpreenderam-me pelo seu português, pela qualidade do seu português. Também me surpreendeu, nesta espécie de balanço, ao longo destes 34 segmentos que já fizemos, não é? 34 episódios, dava um livro, aliás, se nós quiséssemos fazer. Eu diria que uma das coisas que mais me surpreendeu foi o esforço que aqueles, mesmo aqueles já nascidos nos Estados Unidos da América,
alguns já que os pais tinham vindo muito jovens. Eu recordo-me de dois ou três, portanto, jovens esses já com 30 e tal anos, mas que os pais tinham vindo de uma jovem que falou que o pai e a mãe tinham vindo com 9 e 10 anos, não é? E, Exato, portanto, exato, exato, exato. um Exato. tinha vindo com 15, outro com 16, não é? Entretanto, e com alguns, portanto, esforçaram-se muito para fazer um webinário, uma sessão, normalmente de 55 minutos no mínimo, No muitos mínimo. vão além dos 55 e além de uma hora, mas todos eles têm sido no mínimo 55 minutos. E muitas vezes só nós os dois, e esse jovem ou essa jovem, a conversarmos, e eles fizeram um grande esforço, até alguns, eu recordo-me, pediram desculpa de meterem uma palavra ou outra em inglês, Geralmente, exato, nada, exato. nada disso faz mal. Portanto, isso foi uma boa surpresa, uma surpresa no bom sentido da palavra, uma surpresa que me agradou muito, ou seja, que as pessoas tenham. hum, eu acho que isso é um grande respeito pela cultura e a língua dos seus pais, neste caso, e dos seus avós, porque em muitos destes casos era apenas a língua dos avós, Dos porque avós. eles Uhum. também já falavam inglês, portanto, os pais eram bilíngues, e por respeito à língua dos pais e dos avós, eles concordaram em estar perante um país inteiro, perante um mundo inteiro, digamos assim, a fazer um webinário a falar das suas experiências, a falar do seu envolvimento no nosso movimento associativo ou das suas vidas particulares e privadas e ligadas ao nosso movimento ou ligadas à nossa cultura, durante 55 minutos a uma hora. Eu acho que isso é de facto de que nós devemos valorizar muito essa dedicação, porque não foi fácil para alguns destes jovens. Ah, sim, 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 sim. Mas eles começavam quase sempre, como se recorda, peço desculpa se não pronunciar bem as palavras. E eu dizia-lhe, olha, podem às vezes dizer que fala com sotaque. E eu dizia-lhe, eu dava-lhe o meu exemplo. Eu, como falo mais que uma língua, toda a gente me diz que eu tenho um sotaque, mas é bom ter sotaque porque quer dizer que eu falo mais que uma língua. Porque se não tivesse sotaque, falava só uma. Sabe que uma sessão que também me deu bastante prazer, porque foi muito, 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 muito aberta, foi com o Padre Nuno Rocha. O Uhum. Padre Nuno foi do. A única coisa que ele foi. A primeira coisa que disse foi: Eu sou adepto do Sporting, sabendo que nós os dois somos adeptos do Porto. Mas pronto, nós aos padres a gente também. Eles perdoam tudo que a gente faz, não é? Os Mas como ele pecados. sabe que os esportistas toleram o Sporting e não gostam muito é do Do Benfica. Benfica, assim, ele jogou em terreno assim um bocadinho, mas o senhor Padre Nuno realmente disse: Bom, eu queria, como eu sabia que ele já sabia que eu que era portista, mas não sabia que o meu amigo Diniz também era. Bom, eu em primeiro lugar quero dizer, eu sou o sportinguista. E eu digo: Pois, mas não se esqueça que está a ser mais ou menos entrevistado, não havia entrevista, mas está a conversar com duas pessoas que são portistas. Mas foi muito simpático, muito, muito, muito aberto, mostrou-nos que aquilo que ele teve que fazer para juntar a comunidade portuguesa naquela área, em New Jersey, ele está praticamente naquela cidade de Elizabeth, foi realmente muitíssimo importante. Mas eu de salientar era uma coisa, Dinis. Lembras que eu, no dia seguinte, ou qualquer coisa, eu às vezes mandava-lhe uma mensagem: Dinis, será que eu estou a ver bem? Não que tivemos, destes 34, porque não são 14, e não são 14 quase a bater à porta e depois vamos ter um webinar e não aparece ninguém ou aparece uma pessoa. Não, temos tido sempre interlocutores. E uma das coisas que me surpreendia, e eu mandava-lhe para cima: Dinis, será que eu estou a ver bem? Nós nunca tivemos nenhum com menos de que 1.000 visualizações. Portanto, aquele que gente o tal viura, sempre 1.000. E a partilhar, nunca tivemos mesmo menos de 100, 100 150. E tivemos algumas sessões, porque eu depois que comecei-me a dar ao prazer de verificar, tivemos uma que passou os 2.000 e duas ou três com mais de 1.800. Portanto, nós chegamos os dois à conclusão de que começamos e somos quase obrigados a dar continuidade, porque talvez no início
para nós e para quem nos ouvia, que nos seguia, será que isto de se fazer programas tudo em português, estamos todos na América e o senhor professor é professor da universidade e o líder da Palco, que é uma organização americana e ele trabalha na banca americana. Não, chegamos foi à conclusão, e eu não sei quantos webinários e desses podcasts e desses sessões que fazem no Facebook e no YouTube e tudo isso, tenham tantos seguidores. Porque nós temos alguns que são mesmo seguidores, e por isso mesmo, tanto eu como o Diniz, educadamente, nós agradecemos todos àqueles que nos seguem. E o Diniz, de vez em quando, até diz que nos seguem em Cabo Verde, os que nos seguem no Brasil, no Canadá. Para nós é um prazer realmente incomensurável. É, eu concordo consigo, concordo que é de facto. Estávamos com alguma reticência, não reticência em relação à língua portuguesa, que é a sexta ou sétima a língua mais falada no mundo, mas na realidade não é uma das línguas mais faladas nos Mais Estados faladas. Unidos da América. Temos que ter isso em consideração. É das línguas menos ensinadas nos Estados Unidos da América, infelizmente, Infelizmente, mas infelizmente. tem muito a ver com a política do poder central português, mais do que com a comunidade. Porque muitas vezes, e nós já o dissemos aqui, não é segredo para ninguém, muitas vezes as políticas do Estado português estão quase em contrassenso com aquilo que a comunidade quer e precisa. Mas de tristezas não pagam dívidas, como dizia Não, o pai. E, portanto, eu não tenho surpresa, não me foi surpresa, obviamente, termos este número de interlocutores ao longo destas 34 sessões especiais, as nossas vozes, mas foi surpresa, na realidade, que o entusiasmo que tem havido, porque são totalmente em português, e muitas vezes dizem-me constantemente que por vezes aposto muito mais daquilo que deveria apostar na língua portuguesa. E atenção, as pessoas sabem o meu trabalho e, neste momento, até em termos de trabalho literário, é mais traduções de português para inglês para chegar às segundas e às terceiras gerações. exatamente. Esses mesmos jovens, muitos dos quais que aqui estiveram conosco, alguns leem português, mas outros não leem. Falam português, compreendem português. Mas uma coisa é a gente ler o jornal, portanto, XYZ, com um artigo ou dois, e a outra é ler-se uma obra literária, não é? Numa língua que não dominamos. Mas surpreendeu-me pela positiva o número de seguidores, o número de pessoas interessadas ainda em falarmos em português na América. Eu penso que nós, mesmo que fosse, que não é o caso, mas mesmo que fosse para pouca gente, devemos continuar a apostar na língua portuguesa. Eu costumo dizer que quando faz sentido, quando não faz, não faz. Um, eu compreendo que não podemos também estar a fazer uma festa ou um acontecimento público, com convidados, por exemplo, o Mayor ou o governador ou outra entidade qualquer, e estarmos só a falar português numa língua que eles não entendem quando estamos no país que é deles. Isso é uma falta de educação. Até uma falta Estados de Unidos da educação. América e Exatamente. que a língua Exatamente, é. exatamente. Mas, Exatamente. mas eu vou, graças a alguns convites que recebo do corpo diplomático estrangeiro aqui, na zona de Fresno, onde temos 6 ou 7 cônsules honorários e um cônsul de carreira, que é a senhora que é cônsul do México, é cônsul-geral do México. Aliás, o México tem 20 consulados na Califórnia. E sabemos porquê, obviamente, mas e em tudo que eu vou, particularmente da senhora cônsul do México, que me convida para muitas coisas e eu vou a tudo, de que ela me convida, quando posso, uh, há sempre, Ilídio, uma frase ou duas, ou um parágrafo ou dois em espanhol. Nunca, nunca, nunca é feito algo em que falam, obviamente, em inglês, porque querem chegar a toda a Sim, gente. sim, sim. Há sempre uma frase. A mesma coisa, ainda há pouco tempo, a celebração da independência da Arménia, houve um grande banquete em Fresno, a mesma coisa. Portanto, tudo em inglês,
praticamente, mas uma oração que foi feita pelo padre da Igreja Ortodoxa foi, ou aliás o arcebispo da Igreja Ortodoxa, portanto, da Arménia, foi em arménio. E praticamente todos os interlocutores, todos os palestrantes que sabiam falar arménio, disseram algumas palavras em arménio. Eu penso que nós, na comunidade portuguesa, temos que também aprender um bocadinho com os outros, ou seja, mesmo nestes eventos, onde sabemos que tem que ser em inglês, porque há porque 90%, digamos assim, não fala português, não é? Não só de origem portuguesa, mas também outras origens que estão nos nossos acontecimentos, em tudo, portanto, desde uma reunião, a um içar de uma bandeira, a uma gala, a um banquete, a um jantar. Eu penso que nós devemos sempre usar, nem que seja três dúzias de palavras em português, porque essa é a língua cuja que é a base para a matriz cultural. Exatamente, aliás, é a língua e a bandeira são os maiores elos de ligação que há. Nós continuaremos a ser mesmo que alguns que nasceram cá e os pais que tiveram a boa ideia de os mandar aprender português, devem ou tenho a certeza que vão gostar de falar sempre a nossa língua. Nós, uma coisa que tivemos também sempre o cuidado foi que todos os nossos interlocutores, nossos convidados, foram do norte, do sul, da costa leste, da costa oeste. Portanto, não nos cingimos nem a grupos de pessoas amigas ou compadres ou do Diniz ou do Ilídio ou de quem quer que seja. Não, nós fizemos mais ou menos uma seleção até agora e vamos continuar, a certeza, a fazer a mesma seleção de pessoas que sejam parte realmente daquilo que nós, daquilo que nós chamamos as nossas vozes. É porque realmente nós criamos isso com esse intuito, de dar voz àqueles que não, com certeza, quereriam expressar-se ou exprimir-se e não têm essas vias. E nós estamos a proporcionar isso, porque uma das coisas embora a gente tenha falado com o senhor Tony Cabral e com outras pessoas, mas nós, nestes webinários, nunca tivemos cunho nem político, nem religioso. Aquela cor política que eu tenho e a inclinação religiosa é minha. Não é do Diniz, não é de ninguém, é minha. A única coisa que eu digo abertamente é que sou adepto do Futebol do Porto. Isso, e é por isso, hoje por acaso, não coloquei, né, para o meu amigo também não, mas eu coloco sempre a gravatinha azul, porque se às vezes os nossos interlocutores esquecem, o Ilio será adepto de quem? Basta olhar para a minha gravata, fica logo a saber que eu sou adepto do Futebol do Porto. Mas uma das coisas que tem sido mesmo uma praxe, e tenho para dizer que é uma praxe registar, quando falamos dos dois e dizemos, e se nós agora fôssemos convidar o A, o B, o C, o D? Nunca. E o Diniz é minha testemunha e eu sou testemunha sua também. Nunca houve sabe, não sei, sabe, não, imediatamente. Ora, isso é uma prova de quê? Em primeiro lugar, de que acreditam naquilo que estamos a fazer. Segundo, de que querem continuar a expressar-se em português. E terceiro, tem-nos agradecido quase sempre no final, principalmente que as que são presidentes das associações, olha, sabem uma coisa, muito obrigado por aquilo que me ensinaram durante. Nós não ensinamos nada. Claro, eu podia ensinar, porque sou muito mais velho que todos, mas não nós fazemos-lo com uma abertura, de tal maneira que as pessoas sentem-se à vontade. Sentem-se à vontade. E nós, quando com um bocadinho de inteligência da nossa parte e principalmente com o seu trabalho de sempre, enviamos para os interlocutores o que é que vamos conversar. Mas não são perguntas, são temas do teor da conversação que vamos ter. Não é? O senhor vai me dizer isso assim, não, nós damos umas ideias, damos um teor. Não é como aquelas pessoas em Portugal, que eu não quero mencionar os nomes, que amanhã vai-me entrevistar e vai-me perguntar isto. Isto, para Deus, isto para já nem são entrevistas, não é? São conversas, e são conversas mais conversas de café do que com a conversa numa televisão.
E há outras coisas que nós tocamos, mesmo ao de leve, sobre o serviço consular, sobre as pessoas que vêm de Portugal, que são muito importantes no governo, passados, presentes e com certeza, infelizmente, futuros, de que vêm e vêm no dia 8 ou 9, 10 de junho, e eu quase sempre descaio-me e digo que nós estamos aqui 365 dias, não estamos só 8, 9 e 10 de junho, mas claro, isso é uma tecla um bocadinho batida e até chamo-lhe, são contas de outro Rosário, não é? São contas que já. Que não é? Mas também não vamos dizer que não tocamos em absolutamente nada sobre o governo central. E isso, não, mas nunca o fazemos, nem nunca o iremos fazer, por termos uma cor diferente das outras pessoas. O Diniz tem a sua cor, eu tenho outra. A única coisa que nós temos em comum realmente é uma amizade muito forte. E isso é possível. E quando eu deixar o Porto, se isso acontecer alguma vez, não vou nem para o Sporting nem para o Benfica, vou para a Académica, como costuma Sim, dizer. sim, 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 exatamente. Toda Eu paixão, devia, mas o Porto é a Académica, Eu portanto. devia era para o Belenenses, que o meu falecido pai era adepto do Belenenses e até quando eles saíram do campo das Salésias, fizeram este estádio de Restelo e então os sócios mais antigos ajudaram a comprar a relva. E o meu falecido pai, coitadinho, dizia-me que aquele canto junto onde marcam os corners, virado para o Cristo Rei, que era nosso. Portanto, quando a bola vai ali, dizem, olha, eu até digo aos meus netos, aquele bocadinho é nosso, porque o teu bisavô foi que comprou. Mas, Dinis, nós temos, e agora também vamos, vai dada à parte, mas nós também temos tido um cuidado grande ao conduzir estes webinários e como moderadores, porque deixamos as pessoas bastante à vontade. Eu sei que alguns o Dinis trata por tu, alguns também eu também trato por tu. Tivemos já aqui pessoas médicos, que passado pouco tempo nós continuámos a chamar-se o doutor, e eles tinham a amabilidade de dizer, não, pode-me tratar pelo primeiro nome. Ora, isso também é um bocado, porque também ninguém queria que se chamassem, ó, oh, Sr. Professor Doutor Diniz Borges. Isso era uma coisa que, não é, que passa a ser corriqueiro, mas há pessoas que se esmeram por ter o doutor atrás, não é? E, Infelizmente. Infelizmente. Mas eu penso que, sim, sim, eu acho que houve algum cuidado da nossa parte. Ninguém é bom juiz em causa própria, mas eu diria claro, também que que a questão de se dar os temas das conversas é muito importante, porque isto não é, portanto, uma conversa ou uma entrevista, digamos assim, jornalística daqueles que os jornalistas hoje em Portugal, e não só, também aqui nos Estados Unidos da América e em muitas partes do mundo, gostam de fazer, ou seja, aquelas perguntas que a gente diz em inglês, gotcha, uh, exato, que são mesmo só para, uh, em português bastante popular, só para atrapalhar a situação. Não é esse exato, o caso. Nós queremos que as pessoas falem de si ou das suas associações. Se estão aqui a representar uma associação, muito bem. Se estão a representar somente a sua pessoa, como uma pessoa da comunidade, quando tivemos aqueles sobre o papel da mulher, ou o papel, portanto, de dirigentes associativos, mas, portanto, também dirigentes associativos que estavam ou têm estado em várias associações, portanto, não estavam a representar associação nenhuma, estavam, assim, a refletir sobre o movimento associativo em geral. E eu penso que é muito importante que as pessoas tenham tempo, 3, 4, 5 dias, portanto, refletirem sobre os temas, para se prepararem. exatamente, Bom, exatamente. quase todas as pessoas fazem isso, para se prepararem para que depois tenhamos, na realidade, uma conversa com cabeça, tronco e membros, e obviamente vão haver respostas que muitas vezes têm acontecido, inúmeras vezes, talvez todas, que depois suscitam outras perguntas. Outras, exato, Há exato. questões Uhum, uhum. que nós nem pensámos nisso e que as pessoas tiveram uma resposta diferente. E tem havido muita vontade da parte das pessoas, como o Elídio disse,
e muita. E eu recordo-me, e vou citar o nome, porque penso que ela não ficaria zangada comigo, espero que não, até porque eu tenho grande respeito por ela, que é a minha amiga Marie Kelly, que já aqui esteve connosco duas vezes, uma Duas vez vezes, duas vezes. participação de um webinário com várias personalidades e depois um sobre a sua presença na comunidade e tudo o que ela tem feito a nível da comunidade da Califórnia, particularmente. Mas na sessão em que haviam várias pessoas, a sessão sobre as mulheres, ela teve uma grande coragem em falar de movimento associativo. Sim, 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 Ela sim. conhecia que as mulheres ficavam no parque de estacionamento a falarem porque não podiam entrar para o salão português onde os homens estavam a ter a sua reunião. Isto foi, portanto, nesse webinário que ela participou, salvo erro, no verão de 2022. Portanto, é, na minha opinião, um acto corajoso. Talvez muitas pessoas pensam que não, mas eu penso que é um acto corajoso ter esta vontade para nos elucidar, porque eu tive, de facto, vários contactos de pessoas que me disseram que era quase inacreditável, mas ela falou-nos dessa situação, que felizmente hoje já está ultrapassada, mas que há poucos anos atrás acontecia. Portanto, são esses assuntos que nós, quando falamos deles, eu penso que um dos problemas que nós temos na diáspora portuguesa nos Estados Unidos, e diria também talvez no Canadá, mas a palcos e o PBB está mais ligado aos Estados Unidos da América, obviamente, hum, é muitas vezes a falta de espírito crítico. Ou seja, eu estive numa associação durante 14 anos, e quando fazíamos uma atividade, na reunião seguinte, portanto, havia sempre o relatório de contas, como sabe, e o homem Pois, da pois, banca, pois, pois. que essas coisas são muito importantes, portanto, o relatório de contas, mas depois do relatório de contas, pronto, havia alguns elogios merecidíssimos, não é? Das pessoas que tinham trabalhado muito, e eu perguntava, mas correu tudo mesmo bem? Nós não podemos, o que é que a gente pode fazer melhor? E as pessoas começaram ao princípio, depois, pouco a pouco, entraram um bocadinho naquilo que eu estava a tentar fazer. Mas eu acho que há, na realidade, na nossa comunidade, que é uma comunidade dispersa por toda a América, no nosso movimento associativo, muitas vezes, e alguns dos nossos interlocutores disseram isso, falta de espírito crítico, ou seja, ninguém critica aquilo que não ama. E, portanto, se a gente não gosta de uma associação, não estamos lá a trabalhar e não Claro, vamos. claro. Podemos é falar mal, mas não Mal, vamos criticar. Falar mal é uma coisa diferente do que criticar. criticar. Ora, o espírito crítico numa associação é muito importante. E muitos dos nossos interlocutores, portanto, fizeram essas afirmações diretamente ou indiretamente, mas falavam de facto da importância de haver espírito crítico para analisar o que está bem, o que está menos bem, o que se poderá fazer melhor mesmo estando bem e o que tem que ser, obviamente, ratificado porque não está bem. E, portanto, eu diria que neste fim de ano 2023, e nesta retrospectiva daquilo que foram, portanto, os webinários desde 2020, portanto, há 3 anos agora, hum, há essa necessidade. E eu penso que, de uma forma ou de outra, se nós pudermos contribuir para que nestas nossas conversas, vivências portuguesas nos Estados Unidos, as nossas vozes, pudermos fazer com que as pessoas tenham outro espírito crítico, que os jovens muitas vezes têm mais do que as pessoas mais idosas, no nosso caso, mas é importante. Eu sei que o Elídio, como um homem que esteve sempre no mundo empresarial, no mundo da finança, sabe que na realidade o espírito crítico é importante, porque não se pode só dizer, está bem, está Não, bem, está não. bem, e depois os Porque, bancos vão à falência, como aconteceu com o Banco Comercial dos Açores, não é? Ao fim de... exatamente, e outros, e outros. Esse e outros, esse e outros. Porque é que realmente a crítica, quando é construtiva, tem um valor também comensurável. Agora, quando é feito crítica só para criticar, passa a ser uma crítica balorra, que não tem interesse absolutamente nenhum. Mas É eu falar é, mal. quando disse que essa nossa, que eu também realmente adorei, essa sua amiga, e que mencionou que diz, os homens
tínhamos ficado lá fora, que não nos davam a oportunidade de sequer entrar enquanto eles estivessem a discutir. Veja o quanto isso mudou. Tivemos uma interlocutora que é bastante jovem, presidente de um dos grandes clubes daqui dos Estados Unidos, que nos disse que começava uma sessão e, sendo ela só a senhora, e todos os homens, e elas começaram e ela calava-se. Então, Sr. Presidente, não tem mais nada para dizer? Eu tenho, mas enquanto vocês não se calarem, eu não continuo. Portanto, veja como também isto tem evoluído positivamente. E com certeza, ao darmos, ao darmos voz a essa jovem de dizer isso, e com certeza foi uma das sessões de webinários em que tivemos bastantes pessoas a visitar e a partilhar, com certeza também alertou outros. Oh, diabo, então a senhora é presidente, a gente realmente tem que lhe prestar um bocadinho, não é de vassalagem, não, temos que lhe ter um bocadinho mais de respeito. E quando ela está a falar, porque ela está a falar presidente. Se fosse ao contrário, se fosse um homem, ei, calem-se aí, não. A senhora não diz isso, mas faz aquilo que é mais importante, que é o silêncio, é uma arma levada a breca. Então, senhor Presidente, não tem mais nada a dizer? Eu tenho, mas enquanto vocês não se calarem, uma das coisas que nós não podemos deixar, porque esse foi, marcou os webinários que temos tido, tanto em 2022 como este ano em 2023. Termos uma sessão só para o 25 de Abril. Os interlocutores que tivemos, e não vou escolher a dedo, nem foi por amizades nem compadrios, porque não tem sido esse a nossa maneira de convidar pessoas, foi estupendo. Em 2022, como é que as pessoas ainda se lembravam tão bem onde estavam e como foi o 25 de Abril para eles? E em 2023, quase passou a mesma coisa. E nós, não, porque eu lembro-me, eu e o Diniz, eu tenho a impressão que só dissemos boa noite. Boa noite e muito obrigado por terem vindo, porque não foi preciso dizer absolutamente mais nada. As pessoas ainda se continuam a sentir muito à vontade, principalmente aquelas que passaram pelo 25 de Abril e aqueles que acreditam no 25 de Abril sempre, a maneira tão aberta como contaram o que é que realmente foi para eles 25 de Abril, estando já aqui, e outros que ainda estavam em Portugal. Portanto, temos tido a felicidade de ter uns interlocutores estupendos, temos tido um pouco de arte em realmente em conduzi-los e fazer as perguntas e deixar dar-lhe o teor para a conversa e deixá-los expressar e tem sido o prazer de estar consigo, Diniz, isto nem preciso de o voltar a repetir, porque tem sido realmente selamos, porque não aumentamos, porque a amizade não se aumenta, mas conseguimos selar mais a amizade que já tínhamos há muitos anos. Mas ter tido esta oportunidade, e eu já por várias vezes lhe agradeci por escrito, e também, e já agora aproveito, antes de desejar boas festas, uma vez mais de me ter convidado para estar consigo como moderador, porque isto tem sido um prazer realmente bastante grande, não só pelas pessoas que tenho conhecido, algumas não conhecia, embora conheça muita gente já na comunidade, principalmente aqui na parte leste, mas tem sido também um ensinamento como é que as pessoas continuam ainda à frente das associações, como é que as pessoas continuam ainda a querer ser médicos e advogados de pessoas da nossa comunidade. Qual é a importância que todos eles têm tido e que nos têm dito abertamente que estão com a diáspora portuguesa nos Estados Unidos. Para mim, isso tem sido fantástico. Sim, também tive uma boa experiência. Eu penso que temos, portanto, estamos na parte final deste nosso webinário em retrospectiva, digamos assim, mas, obviamente, aqui o prazer tem sido, se é um prazer para si, tem sido duplo para mim também. Eu penso que temos que continuar, obviamente, é a nossa intenção,
continuar ao longo de 2024 e por aí fora, vamos a ver, não é? O nosso compromisso é sempre em português, o nosso compromisso será sempre as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos, tratar outros temas que não tratamos, particularmente voltar ao 25 de Abril e particularmente a 25 de Abril de 2024, porque estaremos a celebrar Exatamente. 50 anos dessa grande data e esperemos que Portugal continue ainda a ser uma democracia, muito, por muitos mais anos, portanto, para sempre, aliás, e, um, e também fazermos aquilo que já o falamos, eu e o Ilídio, portanto, em termos, portanto, privados, não em público, mas também irmos a outras zonas que nós sabemos que há gente de origem portuguesa, porque as comunidades estão cada vez mais diferentes, não estão só, aliás, o recenseamento de 2020 mostra-nos isso, não é? O census de 2020 mostra-nos isso, mostra-nos a Flórida com um O crescimento crescimento extraordinário, nisso. mostra-nos o dobro das pessoas e não houve nenhuma imigração. Foi de facto um trabalho de comunidade da comunidade feito no Havaí, portanto, graças a muita gente, porque o Havaí também quase que duplicou o número de Sim, 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 sim. 2020, e não houve nenhuma imigração para o Havaí, como nós sabemos. Foram as pessoas que não se identificavam como sendo os portugueses que agora se identificavam, mas em algumas zonas, como o Havaí, já não se fala português, e é compreensível porque a imigração estancou há 100 anos, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, mas há outras zonas onde as pessoas se mudaram. Temos algumas pessoas em Arizona que eu conheço e o Elito também, que falam fluentemente português e com os quais gostaríamos de ter também uma conversa. No Texas, Texas, sim, sim, sim. no estado de Washington e Oregon, e em Idaho. E, portanto, vamos tentar, para além das comunidades, digamos que tradicionais, que são que é na costa oeste da Califórnia e na costa leste, portanto, a Flórida a sul e depois a Nova Inglaterra e New Jersey, Nova York, vamos tentar olhar um bocadinho para as outras zonas também. Exatamente, Vamos exatamente. com uma senhora, uma moça, porque é uma jovem muito dinâmica de Connecticut, não é? Como se lembra, não é? Que foi uma das nossas convidadas e que teve uma conversa extremamente interessante e importante connosco. Mas também olhar também a essas zonas, porque uma vez que a Palcos é a única organização nacional e uma vez que o PBBI é mais vocacionado para a costa oeste, mas também tem ligações com a costa leste, e já agora também facultar a informação aos nossos amigos que nos seguem hoje, que todos os webinários da Palcos PBBI, as nossas vozes, são depois arquivados em dois formatos. São arquivados no canal PBBI de YouTube, as pessoas podem ver a qualquer altura, e também arquivados na biblioteca, no nosso arquivo digital da Biblioteca da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, para referência futura, daqui a 25, 30, 50 anos, daqueles que estarão a estudar certamente a nossa comunidade. Portanto, não são feitos só pensando em hoje, também são feitos pensando no dia de amanhã e daqui a 10 ou daqui a 20 anos. E muitos dos nossos webinários, e o Elídio sabe isso muito bem, e os nossos. Aqueles que nos seguem também, se quiserem, podem ir ver. Portanto, é muito fácil ir ao YouTube e colocar Fresno State PBBI. E lá estão, portanto, os da Palcos, PBBI e todo o outro material da PBBI, e as pessoas podem ver que raramente, mesmo depois de estarem lá um ano, temos sempre pessoas a verem, não é? É, Aliás, o, o recorde vai para o Padre Nuno, mas para além do Padre, ele tem um recorde extraordinário, acho que milhares, não é? milhares de voz. Para além do Padre Nuno, portanto, temos na realidade muitos webinários que depois de estarem arquivados são vistos por 150, 300, 500, 800 pessoas em alturas diferentes, não é? Exatamente, exatamente. Por Ainda isso há estão pouco arquidados, por isso estão Há arquidados. pouco tempo estava a consultar um que tinha visto em setembro, portanto há 3 meses e pouco atrás, que na altura tinha tido 50 e poucas visualizações
na YouTube e que agora em dezembro já tinha 300 e tal. Portanto, as pessoas depois passam uns para os outros, e o importante é que através deste espaço, através das nossas vozes, damos de facto oportunidade à nossa comunidade de se conhecer um pouco melhor. E há aqueles que em Portugal, todo o Portugal continental e insular, países de língua oficial portuguesa também, obviamente, não é? E que queiram saber alguma coisa sobre os portugueses nos Estados Unidos, uh, nada melhor do que, aliás, alguns até dos webinários que nós tivemos, por exemplo, o webinário com as senhoras, foi visto pelos meus 27 alunos do meu curso de língua portuguesa, o curso avançado que eu dei. Portanto, porque eu queria que eles ouvissem, portanto, as pessoas com os seus vários sotaques, não é? Da língua Exato, exato. Estados Unidos e ao mesmo tempo ouvissem que na realidade na comunidade portuguesa as pessoas, para além de gostarem muito da sua festa, particularmente aqui na Califórnia, porque é muita gente dos Açores e de Grupo Central, que é um grupo festeiro, não é? Como o Norte também é, já agora, de Menor Portugal. também, também. Todos gostamos da nossa romaria, da nossa festa, mas para além das festas e das romarias e dos bailes e das outras coisas que as nossas associações fazem e muito bem, há pessoas, há gente nesse movimento associativo, como é o caso daquele webinário com as senhoras, sobre o papel da mulher na nossa comunidade, que eu queria que eles também sentissem que há pessoas preocupadas com estas situações e preocupadas em que elas sejam resolvidas. E, portanto, eu penso que nós podemos ser também um contributo na língua portuguesa para quem em Portugal quiser conhecer um bocadinho da comunidade, que veja alguns destes webinários, os temáticos e os não temáticos, mas particularmente os temáticos. Aliás, se eu fosse Ministro dos Negócios Estrangeiros ou Secretário de Estado das Comunidades, seja o dia absurdo, qualquer diplomata que viesse para os Estados Unidos teria que ver 3 ou 4 dos nossos webinários para compreender um bocadinho como é a comunidade, porque eu penso que, e modéstia à parte, não tem nada a ver. Podia, em vez de ser o Dinis Borges e o Ilídio Pereira, podia ser o Joaquim João e o António Manuel. Portanto, o importante é que estes espaços tenham dado oportunidade de nós refletirmos em voz alta, em português, para as comunidades e para outras comunidades e para Portugal em geral, o que é que nós somos, o que nos preocupa, as nossas vivências, as nossas preocupações, os nossos desafios e também, obviamente, os nossos triunfos. E, portanto, de uma forma sem falta de modéstia nenhuma, com muita humildade, porque não fui eu a fazer, não foi o Lídio a fazer, foi, na realidade, o contributo dos nossos interlocutores que fez com que pudéssemos ter, ao longo destes agora 3 anos, um espaço um fórum, mais do que até um espaço, um fórum de diálogo, de reflexão sobre a comunidade. Eu não tenho quatro palavras mais para acrescentar a não ser que eu aplaudo essa sua ideia de que quem nos visite, eh, seja com que cor política que seja, deviam ter até um pouco de curiosidade de saber, através da Palcos, por exemplo, se há webinários ou se há algo feito só na língua portuguesa. E deviam aproveitar isso e saber e ir ver que durante nestes 34 encontros que tivemos com eles, ver quanto importante são todas essas pessoas que estão à frente de associações, que são médicos, que são advogados, que são dentistas, que são ensaiadores de arranjos folclóricos. Podem não ser umas pessoas com muita finesse, mas são umas pessoas com muita categoria e muito valor. E isso devia ser bastante aproveitado, porque nós não o fizemos e com certeza não está na nossa intenção de começarmos também a convidar pessoas diplomatas.
portugueses que estejam aqui, porque o programa ou o nosso intuito não é dar valor a quem passa aqui 4 anos. Nós queremos é dar, chamar e ser convidar para interlocutores quem está na diáspora a 100%. Quem quer continuar a falar connosco, quem quer realmente adicionar e dar pouco do seu tempo, quem é que quer continuar a ser ensaiador de um grupo folclórico, quem é que quer continuar a ser médico ou dentista ou advogado da comunidade. Por exemplo, aqueles três, aquele webinar que nós tivemos com a língua, com a imprensa escrita. Como o meu amigo se recorda, e como nós fazemos sempre às 8 da noite, acontece que nessa altura eu estava em Portugal. Portanto, eu começamos à 1 da manhã e às 3 da manhã eu entre copo de café e ali nos olhos para não fecharem, mas tivemos um webinário estupendo, porque nós nunca mencionamos o nome de quem, da imprensa escrita que eles estavam a representar. Eles é que depois se apresentaram dizendo: eu sou o jornalista do Jornal X, eu sou do Y, eu sou do Z. Portanto, demos a conhecer, talvez a muitas pessoas, mesmo aqui da diáspora, que talvez pensassem que só haveria um jornal aqui nos Estados Unidos. E nós chegamos a dizer, em jornal português, jornal escrito em língua portuguesa nos Estados Unidos, e damos a oportunidade a que as pessoas ficassem a saber isso. Portanto, nós, como o Diniz disse, e muitíssimo bem, temos tido um pouco de cuidado de darmos a conhecer as pessoas que não são conhecidas, mas que têm um valor fantástico. E essas pessoas, quando nós somos visitados por pessoas que são importantes e que representam o governo central, e muito bem, devem ser também, essas pessoas devem ser também comentadas. Soube que afinal também é presidente daquele clube, portanto não é só chamar depois os diplomatas ou os mayors ou os xerifes, não, é também dar valor a quem realmente tem. Meu caro amigo, já está a hora está um bocadinho adiantada e eu, se me permite, por causa da idade, a idade também me dá essa primazia. Vou ser o primeiro a desejar a todos que nos têm acompanhado nesta Odisseia, a dos nossos interlocutores, como todos aqueles que nos têm visto e ouvido diretamente ou depois, quando vêm através do YouTube e nas gravações que lhes apresentamos, e também à direção da Palcos, que nos dá a oportunidade de estar aqui a representá-los. E assim, meu amigo, vou aproveitar este ensejo para vos desejar a todos boas festas, um Natal feliz e um próspero ano de 2024, principalmente com muita saúde. Muito obrigado. Eu faço as suas as minhas palavras, acrescentando que, na realidade, gostaríamos que todos tivessem um bom Natal, que este Natal, apesar dos desafios que o mundo atravessa, estamos com várias guerras, mas duas grandes guerras, que não as tenhamos por muito mais tempo, porque independentemente da ideologia política de cada um, eu acho que cada ser humano quer aquilo que o meu amigo Lídio acabou de falar, portanto, a felicidade, portanto, a saúde e a paz, é o que as pessoas querem. Em toda a parte do mundo, toda a gente o que deseja para os seus filhos, para os seus netos, é de facto saúde, paz, felicidade, e a felicidade vem de várias maneiras para várias pessoas. Portanto, faço suas as minhas palavras, em nome, obviamente, também do PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Muito obrigado à Palcos por sempre partilhar muitos dos seus projetos connosco e nós também com a Palcos. E, obviamente, à comunidade de língua portuguesa e de origem portuguesa e de língua portuguesa, independentemente de onde venham, de Portugal ou outras partes quaisquer de países oficiais de língua portuguesa. Muito obrigado por fazerem parte das nossas vozes, das vivências portuguesas nos Estados Unidos da América. Um abraço para todos, boas festas, bom 2024, até sempre e muito boa noite. Boa noite, Boa Lídio, noite. também para Boa si. noite. E, Correto. obviamente, o melhor para si e para a sua família. Um Para si abraço. também. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado.